Certamente você aprendeu que os quilombos eram comunidades de resistência, principalmente no período em que a escravidão era legalizada aqui no Brasil. Mas você sabia que as comunidades quilombolas continuam resistindo até hoje? Esse é o caso do maior quilombo do Brasil, o Quilombo Calunga, que tem como um dos principais desafios o enfrentamento de grileiros e de fazendeiros. Oi pessoal, eu sou a Roberta Camargo e esse aqui é o canal Reload. Não se esquece já de cara, antes da gente começar o nosso papo, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo, e vamos desenrolar esse papo. Como eu disse na introdução, os quilombos serviam como refúgio para os escravos na época em que a escravidão ainda era legalizada aqui no Brasil. Acontece que até hoje ainda existem quilombos por aqui. Os anos se passaram até que em 1988, com a Constituição, ficou assegurado que aquelas pessoas tinham direito de propriedade pelo território. Em 2021, o Quilombo Calunga foi reconhecido pelo Programa Ambiental da ONU como o primeiro território e área conservada por comunidades indígenas e locais aqui do Brasil. Esse título é dado para regiões que mantêm a conservação do meio ambiente e assim também contribuem para o bem-estar do povo. O Calunga é o maior do Brasil e tem como principal renda o ecoturismo, mas só em algumas vilas. Nas áreas mais distantes dos quilombos, as dificuldades são maiores, principalmente para as famílias que sobrevivem de agricultura familiar. Isso tudo por consequência da falta de chuva. Algumas famílias usam cisternas, mas a falta de chuva ainda deixa muito evidente a dificuldade para abastecer os reservatórios. Além disso, essa falta de chuva afeta não só a vegetação, mas também todos os rios da região. Além de todos esses desafios, os quilombolas ainda têm que lidar com as invasões dos grileiros. É o exemplo da fazenda de Bonito, que cá entre nós de Bonito não tem nada, principalmente porque ela está situada dentro do sítio histórico e o patrimônio cultural Calunga. Desde julho de 2021, o trator trabalha construindo uma cerca em volta da fazenda de Bonito. Isso impede que os animais de lá tenham livre circulação e também acaba encurralando o povo Calunga. Isso porque a fazenda está justamente situada perto do rio, onde seria o lugar ideal para fazer as plantações nesse período de seca. E aí a gente se pergunta o que está por trás da Fazenda Bonito. Vamos lá, temos explicações. O Juvelan de Paula e Souza e os seus irmãos são as pessoas que reivindicam essas terras. A história que eles contam é que a trisavó era proprietária daquela região, tinha adquirido de fato aquele espaço, o que torna eles, então, herdeiros das terras. Só que existem algumas inconsistências na documentação que confirma isso, principalmente o sobrenome com grafia errada de um documento para outro. E o outro ponto curioso é que nessas documentações paroquiais não existe a dimensão da área, ou seja, não dá para saber de fato quanto é de quem ali. Segundo o pesquisador Francisco Bittencourt, o documento ideal para grilagem é esse, que tem o nome de alguém, dizendo que a terra pertence àquela pessoa, mas não define a dimensão daquela área. O problema é que o Juvelan não é o único que se diz herdeiro daquela região. Ao menos 35 processos correm hoje no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reivindicando aquele espaço. E a falsificação ficou mais evidente em 2011, quando o Instituto verificou um ofício com 350 mil hectares registrados na região do Quilombo. Acontece que o Quilombo Calunga, em questão, só tem 262 mil hectares de terras. Conta não fecha. Na prática, seria tipo a gente pegar um pedaço de bolo de alguém e tentar fazer o bolo ser muito maior do que ele realmente é. Tipo, não dá. Em 2014, a Fazenda Bonita tinha 150 transcrições e matrículas, mas a maioria dessas áreas estavam sobrepostas e tinham o formato perfeito de um polígono. Ou seja, era como se fosse um vale numa região montanhosa com um polígono perfeito entre os rios. Tudo isso foi levantado por uma cartorária que explicou toda a rede de interesse de grandes fazendeiros e grileiros naquelas terras quilombolas. E ela fez um levantamento com uma série de documentos que foram falsificados, estavam repletos de irregularidades. Mesmo com toda essa documentação falsa e comprovadamente falsa, a terra continua pertencendo a quem não estava ali há 300 anos, dando sangue e suor para cuidar de forma sustentável daquela região, os quilombolas. Eu sou a Roberta Camargo, esse foi o nosso papo de hoje aqui no canal Reload. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar já ativado as notificações para você receber sempre um aviso quando tiver conteúdo novo por aqui. E é claro, não se esqueça, esse é o canal Reload e aqui a gente descomplica a notícia. Tchau, tchau.